Nas imagens do noticiário da noite, uma mulher está na berma de uma estrada de terra. Atrás dela, fita da polícia, um lago, as luzes fracas das sirenes e pessoas com lanternas. A câmara treme ligeiramente com o vento. Lauren MacDonald segura uma fotografia do seu marido, Brian, e tenta falar com calma, mas os seus lábios tremem. Ela conta que ele saiu para pescar de manhã cedo, como sempre fazia aos fins de semana. Disse que voltaria para o almoço. Não voltou. O telefone não atende. Mais tarde, encontraram o barco dele na margem. As coisas dentro estavam no lugar: equipamento de pesca, uma cadeira dobrável, uma garrafa térmica com café. Apenas o próprio Brian não estava em lado nenhum. Os jornalistas mostram o lago de vários ângulos. A paisagem parece familiar: água, juncos, um cais de madeira, a cabana torta de um guarda. Mas a atmosfera é diferente. A câmara capta o reflexo dos holofotes na água e isso cria a sensação de que todo o local está congelado. Na margem, os polícias agitam-se. Vários homens com coletes de voluntários caminham em linha, olhando atentamente para os pés. Noutra cena, um drone sobrevoa lentamente o lago. Nenhum vestígio, nenhuma pista de que uma pessoa esteve ali. No dia seguinte, cartazes com a fotografia de Brian são espalhados pela cidade. A fotografia é comum. Ele está sentado a uma mesa no jardim, com uma caneca nas mãos e um leve sorriso no rosto. A legenda é simples: desaparecido, Brian MacDonald. Qualquer informação é importante. Pessoas dos bairros vizinhos vêm ajudar nas buscas. Junto ao posto de comando, há caixas com água, garrafas térmicas, rádios. Nos noticiários, mostram breves reportagens. Um dos voluntários conta como andam pela faixa florestal de manhã à noite, mas até agora não encontraram nada. Lauren aparece novamente em direto. Desta vez parece cansada. O cabelo está preso, a voz um pouco rouca. Ela agradece a todos os que estão a ajudar e diz que continuará a procurar até o encontrar. Um repórter pergunta como a família se está a sentir. Ela responde que está a tentar manter-se forte, mas, a certa altura, simplesmente se cala e vira o rosto. A câmara registra este momento, mantendo o enquadramento no seu rosto um pouco mais do que o necessário. O detetive Edward Nash vê esta reportagem à noite, sentado na esquadra. Ele sente que algo no comportamento de Lauren não corresponde à situação. Ela chora, mas de forma demasiado contida. Diz as palavras certas, mas como se seguisse um guião. E há um detalhe: na sua mão não há aliança. Mais precisamente, há uma marca de aliança, uma faixa pálida no dedo analar. O detetive anota isso no seu caderno. Um pormenor, mas estranho. As pessoas não tiram as alianças em dias como este, especialmente quando têm a certeza de que ainda esperam o cônjuge em casa. Na manhã seguinte, ele vai até ao lago. A área está isolada e mergulhadores estão a trabalhar. Na margem, há pegadas molhadas de botas e pilhas de objetos recolhidos. Tudo está arrumado, sem sinais de pânico. O barco está intacto. O equipamento de pesca não foi tocado. Nenhum sinais de luta, nem impressões digitais de outras pessoas. Tudo parece congelado, como numa cena montada. Nash fala com o agente que estava de serviço no local. Ele diz que Lauren estava calma, não fez uma cena, não atrapalhou e respondia às perguntas de forma sucinta. Quando lhe pediram para mostrar a casa do marido, disse que estava pronta para ir naquele momento. Isso também é estranho. A maioria das pessoas numa situação assim não pensa em formalidades. À noite, ao rever as gravações da entrevista, Nash repara que Lauren quase não olha para a câmera. Ela olha frequentemente para o lado, como se tivesse medo de cruzar o olhar com alguém por trás da lente.
o detetive percebe que esta história não é sobre como uma pessoa desapareceu. Há algo mais aqui, algo que Lauren está a tentar esconder. Assim, um simples caso sobre um pescador desaparecido transforma-se no início de uma investigação que mudará a percepção de toda a cidade sobre o que é a família, o amor e a confiança. Antes do desaparecimento de Brian, a família MacDonald parecia um exemplo de uma vida comum, tranquila, mas estável. Viviam nos arredores de uma pequena cidade americana, numa casa com uma fachada desbotada pelo sol e arbustos bem aparados junto à varanda. A caixa de correio branca com o apelido MacDonald estava junto à estrada, tal como as de centenas de outros vizinhos. Por fora, tudo parecia impecável. Um quintal arrumado, um carro limpo, cortinas em todas as janelas. À primeira vista, uma vida onde não havia nada além de rotina e previsibilidade. Brian trabalhava como gerente em um concessionário de automóveis local. No trabalho, era respeitado, embora alguns notassem que podia ser explosivo. Chegava frequentemente atrasado, por vezes de ressaca, mas conhecia o seu ofício. Conseguia vender qualquer carro, apenas olhando nos olhos do cliente e falando com confiança, como se acreditasse em cada palavra. Tinha a reputação de ser uma pessoa que gostava do risco, mas nem sempre sabia parar a tempo. Depois do trabalho, ia muitas vezes ao bar Harper's Corner, um estabelecimento local frequentado por quase todos os habitantes da zona. Lá, podia ficar sentado sozinho, a beber lentamente cerveja atrás de cerveja. Dizia-se que nos últimos meses se tornara nervoso, irritável, como se algo o estivesse a corroer por dentro. Lauren, pelo contrário, dava a impressão de ser uma mulher calma e equilibrada. Enfermeira, turnos da noite, privação crônica de sono. Raramente era vista na rua durante o dia, mais frequentemente viam-na de uniforme, a caminho do trabalho ou a regressar à casa de madrugada. Uma vizinha, a senhora Holloway, lembrava-se de que Lauren quase nunca sorria, mas cumprimentava sempre. Por vezes, saía para a varanda com uma chávena de café e ficava sentada por um longo tempo a olhar para o nada. Aparentemente tudo normal, mas no seu olhar havia algo de cansado, como se fosse uma pessoa a viver por inércia, sem esperar nada de novo da vida. Os vizinhos consideravam-nos um casal de poucas palavras, não discutiam em voz alta, não faziam cenas. Eram educados, mas mantinham-se à distância. Não iam a festas, recebiam visitas raramente. Na casa deles, reinava quase sempre o silêncio, exceto pelo som da televisão e por discussões raras que se podiam ouvir através das paredes finas em noites particularmente tensas. Algumas vezes, um dos vizinhos ouviu a porta da frente a bater, de forma brusca, com força. Depois, silêncio. Mas isso não surpreendia ninguém. Todos compreendiam que as famílias, com o passar dos anos, atravessam dificuldades. Mais tarde, já durante a investigação, os polícias descreveriam a casa dos MacDonald como limpa, mas sem vida. Na cozinha, tudo estava impecavelmente lavado, mas o frigorífico estava quase vazio. No quarto, uma cama bem feita, dividida por uma fronteira invisível. O lado esquerdo vivia a sua própria vida, o direito, a sua. Ao lado da cama de Brian havia revistas de pesca, um par de latas de cerveja vazias e um despertador antigo que não funcionava há um ano. Do lado de Lauren, livros sobre cuidados a pacientes, um caderno com notas e uma pequena fotografia inserida na capa. Uma foto dela e de Brian, tirada há muitos anos, num piquenique. Na imagem, eles riem, com o sol a bater-lhes nos olhos. Mas os sorrisos eram de outra vida. Os colegas de Lauren recordavam que, nos últimos meses, ela tinha mudado. Começou a cuidar-se mais, a usar mais perfume e a chegar ao trabalho um pouco mais cedo do que o habitual.
Por vezes, saía mais tarde, explicando que precisava de terminar um relatório ou substituir um colega. Mais tarde, descobrir-se-ia que isso coincidia com os turnos noturnos de um paramédico chamado Neil Carson. Na altura, ninguém associou estas coincidências. Mas, após o desaparecimento de Brian, estes pormenores começaram a formar uma cadeia. Nessa altura, a relação entre os cônjuges era, na verdade, mantida pelo hábito. Viviam juntos, mas há muito que tinham deixado de fazer parte da mesma vida. Lauren já não contava ao marido sobre o trabalho. Brian deixara de perguntar. Por vezes, ela preparava o jantar, mas comia sozinha. Ele chegava mais tarde, abria uma lata de cerveja, sentava-se em frente à televisão e podia ficar assim até a meia-noite. Não discutiam abertamente, mas a frieza na casa era palpável. Os vizinhos, se desconfiavam de algo, não se metiam. Ninguém esperava que por trás daquele silêncio se escondesse não apenas cansaço, mas algo muito mais sério. Por fora, uma imagem perfeita. Casa, carro, trabalho estável. Por dentro, duas pessoas a viver vidas paralelas. E quando Brian desapareceu, Lauren sabia que a sua vida poderia finalmente mudar. Só que desta vez, as mudanças não começaram como ela planejara. É aqui, nesta casa silenciosa, que começa o que mais tarde se tornará um caso que abalou todo o condado. A manhã de segunda-feira começa com telefonemas preocupantes. No concessionário onde Brian trabalhava, a sua ausência é notada 1 hora após a abertura. Não era característico dele. Em 10 anos de serviço, nunca faltara um turno sem avisar. O gerente pensa que talvez ele esteja doente. Primeiro ligam para o telemóvel, depois para casa. O telefone não atende. Na linha, apenas o som de chamada e o sinal curto do atendedor de chamadas. Ao meio-dia, um colega do marido vai à casa de Lauren. Ela abre a porta de roupão, com os olhos inchados. Fala baixo, como se estivesse preparada para a conversa. Ele foi pescar e não voltou. Encontraram o barco na margem. A voz treme, mas no seu comportamento há uma estranha calma, como se tudo aquilo já tivesse acontecido na sua cabeça antes. O homem oferece ajuda, pergunta se ela já ligou para a polícia. Ela responde que ia fazer isso. Nesse mesmo dia, Lauren apresenta uma queixa de desaparecimento do cônjuge. O agente de serviço aceita a queixa sem fazer muitas perguntas. A situação é padrão: um homem adulto desaparecido durante uma atividade de lazer na natureza. Nesses casos, as primeiras 24 horas são consideradas cruciais, mas, por enquanto, ninguém presume o pior. As buscas começam. Recorrem a voluntários, mergulhadores, equipas caninas. A área à volta do lago é vasculhada por quadrículas. Todos os dias trazem relatórios, mas não resultados. Na margem é montado um posto de comando temporário, uma tenda, mesas de plástico, estações de rádio. À noite, reúnem-se ali voluntários, agentes, familiares. Na parede está pendurado um mapa com as zonas de busca assinaladas. As pessoas olham para ele com cansaço, percebendo que o círculo se está a fechar e não há novas pistas. O tempo muda, ora chuva, ora um nevoeiro denso sobre a água. Após vários dias de buscas, torna-se claro. É como se Brian tivesse desaparecido. Os jornalistas juntam-se ao terceiro dia. Nos noticiários, mostram imagens do lago, entrevistas com polícias e breves declarações de Lauren. Ela aparece perante as câmaras, contida, bem vestida, com uma fotografia do marido nas mãos. Os repórteres fazem as mesmas perguntas. Quando o viu pela última vez, se ele tinha inimigos, se havia problemas na família. Lauren responde com calma, mas repete sempre o mesmo. Ele apenas foi pescar.
Ele adorava aquele lugar. Devia ter voltado. A cada dia que passa, a esperança diminui. Ao 7º dia, as buscas continuam oficialmente, mas dentro da esquadra já se prepara uma nova categoria para o caso. Quando uma pessoa desaparece sem deixar rastro, sem atividade financeira, sem chamadas, deixa de ser um simples desaparecimento. Começa-se a considerar a hipótese de ações intencionais. O detetive Edward Nash, que acompanhava o caso desde o início, assume o controlo pessoal. Ele começa por inspecionar os pertences de Brian. Chaves, carteira, documentos, tudo ficou em casa. Isso é invulgar para alguém que ia apenas pescar. Até o telefone, segundo Lauren, ele teria esquecido. Mas o facto de o barco ter sido encontrado com o motor a funcionar e o equipamento de pesca dentro levanta dúvidas a Nash. Um pescador experiente não trataria o seu equipamento com tanto descuido. A cada novo relatório, a situação torna-se mais confusa. Não há testemunhas que tenham visto Brian naquele dia. Na estação de serviço mais próxima, não há câmaras de vigilância. Ninguém se lembra de ter visto o carro dele junto ao lago de manhã. A polícia verifica as estradas, interroga os habitantes. Tudo sem resultado. Parecia que o homem simplesmente desaparecera. Dissolvera-se no nevoeiro. Lauren continua a desempenhar o papel de esposa preocupada. Dá entrevistas, chora, agradece aos voluntários. Mas o detetive repara. As suas emoções são ativadas como num guião. Chora quando a câmera está apontada para ela e cala-se assim que a filmagem termina. Não mostra interesse nos pormenores das buscas, não faz perguntas sobre o andamento da investigação. Para Nash, isto é um sinal. Pormenores como este raramente são coincidência. 10 dias após o desaparecimento de Brian, a polícia muda o status do caso. Já não é um desaparecimento. É a investigação de um possível crime. E a primeira pessoa a ficar no centro das atenções é aquela que, aparentemente, mais sofre, a sua mulher. Quando o caso MacDonald é entregue ao detetive Thomas Riley, já se tinha tornado tema de todos os noticiários locais. Cartazes com o rosto de Brian estão pendurados nas paragens de autocarro, e os voluntários continuam a percorrer as margens do lago, mas tudo isso já é mais uma formalidade. Riley assume os materiais do caso no momento em que a atenção do público começa a diminuir. Para ele, é um momento normal, quando as emoções acalmam e se pode dedicar tranquilamente aos factos. Ele revê a caixa de Lauren, depois os relatórios da equipa de busca, os depoimentos dos vizinhos. Tudo parece padrão. Nenhuns conflitos, nem dívidas, nem ameaças. Mas a experiência diz-lhe que casos como este raramente são simples. Ele não acredita em desaparecimentos acidentais sem deixar rastro, especialmente se uma pessoa vai para um lugar familiar e não volta. Riley começa pelo mais óbvio. Revê a entrevista televisiva onde Lauren está sentada em frente à câmara a segurar a fotografia do marido. Ele rebobina a gravação várias vezes, parando as imagens para estudar os pormenores. A sua postura é tensa, o olhar ligeiramente desviado. Ela fala de forma regular, quase mecânica, como se lesse um guião interior. Mas não é isso que lhe chama a atenção. Riley repara que, sempre que o jornalista faz uma pergunta sobre a relação pessoal deles, Lauren faz uma pequena pausa, baixa ligeiramente os olhos e comprime os lábios. Não é a reação de alguém que se lembra de uma pessoa próxima. É o gesto de alguém que esconde irritação. Ele tira notas, registra o tempo da imagem e depois rebobina. E é então que o olhar do detetive se prende num pormenor que lhe parece insignificante, mas estranho. Na mão direita de Lauren não há aliança de casamento. No lugar onde deveria estar, vê-se uma marca ténue, uma faixa pálida na pele, como de uma joia retirada recentemente. Ela afirmara que ela e Brian viviam felizes, que planeavam férias, falava dele como uma pessoa que adorava.
Mas por que é que a aliança não estava lá? Riley não tira conclusões precipitadas. Ele sabe que pormenores como este podem ser acidentais, mas o hábito fala procurar a lógica até nas pequenas coisas. Ele pede uma cópia da entrevista para ver a gravação em melhor qualidade. Desta vez, liga o som e ouve atentamente. O tom de Lauren muda dependendo do tema. Quando fala do marido, a voz torna-se tensa, fria. Quando fala das buscas, torna-se mais suave, quase demonstrativamente compassiva. O detetive percebe que esta mulher não é tão simples como tenta parecer. Ele verifica a cronologia. Segundo Lauren, Brian saiu para pescar no sábado de manhã e não voltou para casa. Mas os dados da rede móvel mostram que o telefone de Brian foi desligado na noite do dia anterior. Isso significa que algo aconteceu antes da viagem. Riley decide começar por interrogar Lauren, mas não tem pressa. Precisa de mais contexto. Envia um pedido ao hospital onde ela trabalha e ao concessionário onde Brian trabalhava. As respostas chegam rapidamente. Os colegas de Lauren descrevem-na como uma pessoa dedicada, mas reservada. Um dos paramédicos menciona que ela ficava frequentemente depois do turno e, por vezes, não ia para casa. O detetive anota este fato com especial atenção. Paralelamente, ele estuda os materiais sobre o próprio Brian. Tinha tido alguns problemas com a polícia por desacatos em estado de embriaguez, mas tudo se limitara a multas. Não tinha problemas financeiros e os créditos eram mínimos. A única coisa que destoa do quadro geral é um seguro recente de um valor elevado, feito apenas um mês antes do desaparecimento. E a beneficiária no documento é Lauren. Estes fatos ainda não provam nada, mas formam um certo padrão. Riley sabe que, em casos como este, não há pormenores insignificantes. E se removerem as emoções, resta uma cadeia de ações que levará à verdade. Ele volta à gravação da entrevista, pausa no momento exato em que a câmera foca as mãos de Lauren. A aliança de casamento foi mesmo retirada. A marca na pele é recente. Para um investigador experiente, isto não é apenas um pormenor. É um ponto de viragem. Aparentemente, ela está preocupada com o marido, mas o símbolo do casamento parece ter sido removido antecipadamente. Isto significa que o desaparecimento de Brian não a apanhou de surpresa. Ela estava preparada. É a partir deste pensamento que começa o verdadeiro trabalho do caso. Riley pausa na imagem que mostra a mão de Lauren em primeiro plano. A luz do holofote reflete-se na sua pele, e no ecrã vê-se claramente uma fina marca clara ao redor do dedo anelar. A marca é uniforme, não bronzeada, recente, como se a aliança tivesse sido retirada há muito pouco tempo. O detetive amplia a imagem, faz uma captura de tela e pousa a caneta. Para um olho experiente, pormenores como este dizem mais do que palavras. Uma mulher que afirma ter tido um casamento feliz dificilmente tiraria a aliança no mesmo dia em que declarou o marido desaparecido. Ele volta à queixa de desaparecimento e lê-a novamente. Lauren indicou que o marido saiu de casa de manhã, levou as canas de pesca, uma garrafa térmica e prometeu voltar à noite. Nenhuma palavra sobre uma discussão, nenhuma sugestão de conflito. Tudo limpo, contido. Mas quando Riley compara isto com os registros da operadora móvel, a cronologia começa a ruir. O último sinal do telemóvel de Brian foi registrado na noite de sexta-feira, quase 12 horas antes da sua suposta saída para pescar. Isto significa que ou ele não saiu de todo de casa, ou outra pessoa usou os seus pertences mais tarde. Riley sabe que, se não se debruçar sobre os pormenores, a verdade não virá à tona. Ele chama um colega, o agente Grant, para realizar um novo interrogatório a Lauren. No encontro, ela está calma, até demais. Fala de forma sucinta, confiante.
No rosto, há cansaço, mas não desorientação. Ela não pede atualizações sobre as buscas, não se interessa por pormenores técnicos. Tudo o que repete é: eu só quero que o encontrem. Riley observa os seus gestos. As mãos estão pousadas nos joelhos, sem aliança. No dedo, a mesma marca clara. Ele decide desviar-se um pouco do guião do interrogatório e faz uma pergunta trivial. Há quanto tempo usa a aliança? Lauren franze ligeiramente o sobrolho e diz que não se lembra. Depois acrescenta: às vezes tirava-a no trabalho para não arranhar nenhum paciente. A resposta é formalmente lógica, mas o detetive sabe. Uma aliança não deixa uma marca assim se for retirada de vez em quando. Uma marca assim aparece se for usada durante anos e retirada de repente, para sempre. Após o encontro, Riley escreve uma frase curta no seu relatório. Lauren MacDonald, comportamento não condiz com as emoções declaradas. A partir desse momento, ele deixa de a ver como uma vítima. Agora, ela é uma pessoa de interesse. Ele examina as finanças da família. Na conta bancária de Brian, há um seguro significativo, feito pouco antes do desaparecimento. A beneficiária, Lauren. O montante, $250 mil. A data de início, um mês antes. A seguir, torna-se ainda mais interessante. No extrato do cartão de crédito da mulher, há compras numa joalheria uma semana antes do desaparecimento do marido. Despesas inexplicáveis, roupa nova, um bilhete de avião para o Texas em nome dela, com data de partida 3 dias após o desaparecimento de Brian. Para alguns, isto seria apenas uma coincidência, mas não para um investigador. Riley começa a sentir que a história do desaparecimento na pesca não se sustenta. Tudo é demasiado calculado, demasiado limpo, como se alguém se tivesse preparado antecipadamente. E o comportamento de Lauren, estável, sem oscilações, não se assemelha a desespero, mas sim a controlo. Ele pede um mandado de busca para a casa. Enquanto o documento está a ser processado, Riley olha para a imagem impressa da entrevista, para aquela mesma mão, sem aliança, com a faixa branca. Para ele, não é apenas um pormenor visual, é um símbolo, uma fronteira após a qual ela deixou de ser a mulher do desaparecido. Nos seus apontamentos surge uma nova nota: alvo prioritário de vigilância. A partir deste momento, o caso MacDonald deixa de ser uma história sobre um desaparecimento acidental, torna-se a investigação de um possível crime, com Lauren MacDonald no centro. A primeira coisa que Riley faz é enviar um pedido oficial ao hospital onde Lauren trabalha. A resposta chega 2 dias depois. No arquivo dos seus turnos há várias inconsistências. Nos registros, consta que ela estava de serviço em dias em que, na verdade, foi vista fora do trabalho. A administração explica isto de forma simples: possível confusão com trocas de turnos. Mas o detetive sabe que tais desculpas geralmente encobrem acordos pessoais entre funcionários. Ele decide falar pessoalmente com o pessoal. Na unidade médica, é recebido com desconfiança. Os colegas de Lauren tentam não dizer mais do que o necessário, mas um nome é repetido várias vezes: Daniel Reis, um técnico do laboratório. Jovem, sociável, trabalhava com ela nos turnos da noite. Segundo o pessoal, eles chegavam e saíam frequentemente juntos. Uma enfermeira lembra-se de os ter visto a sair no mesmo carro. Oficialmente, nunca tiveram um conflito de trabalho, mas corriam boatos. Riley anota: apurar a natureza da ligação. O passo seguinte é a análise detalhada das chamadas telefônicas. Quando a polícia recebe o relatório da operadora móvel, tudo se torna óbvio. O número de Lauren e o número de Reis estão ligados por centenas de chamadas. No último mês, mais de 300 chamadas efetuadas, a maioria à noite,
entre a meia-noite e as 4 da manhã. Algumas com mais de 1 hora de duração. Riley olha para as datas e vê coincidências. No dia anterior ao desaparecimento de Brian, houve uma chamada entre eles de quase 90 minutos. Depois disso, nenhuma. Nenhuma mensagem, nenhuma tentativa de contacto. Silêncio total. Para um investigador, este é um padrão típico. Comunicação intensa, seguida de um corte abrupto. Alguém ficou claramente com medo e decidiu desaparecer do radar. Riley chama Hayes para um interrogatório na esquadra. O jovem vem com um advogado. Está nervoso, tenta parecer calmo. Diz que ele e Lauren eram apenas amigos, que por vezes conversavam à noite para passar o tempo do turno. Mas, sob a pressão dos factos, a sua voz treme. Quando o detetive lê as datas e a duração das chamadas, Hayes desvia o olhar e admite. Eles eram realmente próximos, mas, segundo ele, isso não significa nada. Riley não comenta. Ele sabe que por trás de tais palavras, quase sempre há muito mais do que a pessoa está disposta a admitir. Ele simplesmente pergunta: quando foi a última vez que viu Brian MacDonald? Silêncio. Depois, Hayes responde: nunca, só em fotos. Isto confirma, não havia contato pessoal entre eles, mas o conhecimento sobre o marido muito provavelmente existia. Após o interrogatório, o detetive volta aos materiais do caso. Agora, o puzzle começa a tomar forma. Lauren tinha um caso que escondia cuidadosamente. O marido tinha um seguro de um valor elevado. E o desaparecimento ocorreu exatamente no momento em que ela teve a oportunidade de começar uma nova vida. Coincidência? Demasiadas coincidências para ser um acaso. Ele chama uma equipe de operacionais e dá uma ordem. Verifiquem todas as câmeras nas estradas à volta da casa dos MacDonald e do hospital nos últimos 10 dias. Numa das gravações de uma estação de serviço, filmada na sexta-feira à noite, vê-se um carro escuro, semelhante ao de Lauren. A câmara não capta a matrícula, mas a silhueta ao volante coincide em altura e compleição. A hora, 22h47, exatamente o momento em que o telemóvel de Brian deixou de responder. Riley não emite verditos até ter confirmação, mas, interiormente, já tem a certeza. A ligação de Lauren com Hayes não é apenas emocional. É um fator que pode ter sido o gatilho. No seu relatório surge uma nova entrada. Motivo estabelecido. Relações pessoais e ganho financeiro. Nesta fase, a investigação muda completamente de direção. Agora, a polícia já não procura um desaparecido. Procura provas de que ele já não existe e de quem o fez. Quando a investigação obtém as primeiras provas da ligação de Lauren com Hayes, o detetive Riley decide verificar se ela se preparou para o que aconteceu. Ele envia um pedido para obter as gravações de vídeo das câmeras de vigilância à volta do hospital e das farmácias próximas. A análise das gravações demora vários dias. Todas as imagens precisam de ser vistas manualmente, porque o sistema de armazenamento de vídeo é antigo, sem filtragem automática. Mas o esforço compensa. Numa das gravações, datada de 2 semanas antes do desaparecimento de Brian, Lauren é claramente visível ao balcão de uma pequena farmácia, localizada do outro lado da rua do hospital. No vídeo, ela está junto à caixa, com um cesto de plástico. Nele, há coisas habituais: uma garrafa de água, algumas embalagens de vitaminas. Mas entre elas, o farmacêutico nota um medicamento vendido apenas com receita médica. É um fármaco potente com um efeito sedativo acentuado, prescrito para distúrbios graves do sono. O médico que emitiu a receita está na base de dados. Ele é, de fato, um funcionário da mesma instituição médica. Mas não há registros de que Lauren o tenha consultado como paciente. Riley contacta o farmacêutico que estava de serviço nesse dia.
O homem lembra-se dela. Diz que ela se comportou com calma, sem pressa. Mas há um pormenor que o perturba. Ela pediu não a embalagem padrão de 10 doses, mas a máxima, de 50. Para uma pessoa que sofre de insónias, isto não faz sentido. Mas se o medicamento for usado de outra forma, pode explicar muita coisa. A investigação verifica se Lauren tinha realmente acesso a tais receitas. Como enfermeira, ela poderia obtê-las através do sistema interno, se pedisse a um médico para as passar para um familiar. E é exatamente isso que se confirma mais tarde na base de dados do hospital. A receita foi emitida em nome de um colega do departamento que não estava de serviço naquele dia. O médico assinou o documento sem olhar, por hábito de confiar na funcionária. Estes dados tornam-se cruciais para Riley. Agora, o quadro começa a ganhar contornos de premeditação. Ele liga os pontos no tempo. A compra do medicamento 2 semanas antes do desaparecimento. As últimas chamadas com Hayes 1 dia antes. O desligamento do telefone de Brian na noite de sexta-feira. Tudo indica que o evento não foi súbito, foi preparado. O detetive volta às gravações da câmera da farmácia e repara noutro pormenor ao fundo. Após a compra, Lauren dirige-se ao carro e, no interior, no banco do passageiro, vê-se um homem. Uma silhueta desfocada, mas que corresponde à compleição de Daniel Hayes. É um episódio curto, de apenas alguns segundos, mas confirma que eles agiram em conjunto. Riley ordena a verificação das suas transações bancárias. No extrato desse dia, há um valor que corresponde exatamente ao custo da compra. O pagamento foi feito com cartão e o recibo foi emitido em nome de Lauren MacDonald. Nenhuma tentativa de esconder os rastros. Para ele, isto é um sinal. Ela não esperava que alguém fosse analisar isto um dia. Sentia-se, portanto, segura, confiante de que o plano não deixaria vestígios. A investigação compara este facto com os depoimentos dos vizinhos. Uma semana antes do desaparecimento de Brian, uma mulher viu Lauren retirar de casa um grande contentor de plástico que normalmente ficava na garagem. Quando lhe perguntou o que era, ela respondeu: "Coisas velhas, vou levar para a casa de campo." Na altura, ninguém prestou atenção. Agora, porém, cada pequena ação ganha um novo significado. A compra do sonífero torna-se o pormenor-chave, não apenas estranho, mas indicativo de preparação. Lauren não tinha problemas de sono, mas tinha uma pessoa que atrapalhava a sua nova vida. Para o investigador, isto não é uma versão, mas uma sequência de passos lógicos. Ele registra no relatório: as ações da suspeita são sistemáticas. Há um elemento de planeamento. A compra do medicamento indica a intenção de usar a substância para fins não terapêuticos. A partir deste momento, a história deixa de ser sobre um marido desaparecido. Torna-se um caso sobre uma mulher que sabia de antemão o que ia acontecer e preparou cuidadosamente o terreno para que o desaparecimento parecesse um acidente. Quando Riley recebe uma cópia do recibo da farmácia, repara imediatamente que o medicamento não foi dispensado com uma receita pessoal de Lauren, mas sim com um documento emitido em nome de outra pessoa. Na base de dados da farmácia consta uma paciente com o apelido Morgan, uma mulher idosa registrada no hospital onde Lauren trabalhava. À primeira vista, tudo poderia parecer legal. A enfermeira poderia simplesmente ter ajudado uma colega levantando medicamento para uma paciente. Mas algo não bate certo. No registro de operações da farmácia não há assinatura do destinatário. E a própria compra foi feita em dinheiro, sem indicação de cartão. Riley sabe, se alguém quer deixar menos rastros, é exatamente assim que faz. Ele contacta o arquivo do hospital para verificar os dados da paciente Morgan. O sistema de arquivo da instituição é antigo, pelo que o pedido é processado manualmente. Um dia depois, entregam-lhe cópias dos processos, o registro de admissões e altas. E é aqui que tudo se encaixa. No historial clínico,
está indicado que a Sra. Morgan faleceu na unidade de terapia 1 mês antes da compra do medicamento. Isto significa que a receita com a qual Lauren adquiriu o sonífero foi emitida em nome de uma pessoa que já não estava viva. Para o investigador, isto não é apenas uma infração, é a prova direta de que Lauren usou o seu acesso profissional para emitir uma receita falsa. Ele verifica quem teve acesso à base de dados de pacientes nesse dia. Os registros mostram: o acesso ao sistema foi feito com a conta de utilizador de Lauren MacDonald, às 21h14, na data exata 1 dia antes da dispensa do medicamento. No registro de atividades, está assinalado que o processo da paciente Morgan foi aberto. A receita foi impressa e foi adicionada à nota "Continuação do tratamento". Nenhum médico estava de serviço nesse momento. Tudo parecia uma falsificação cuidadosamente planejada. Riley percebe que esta é a prova crucial. Agora não restam dúvidas. Lauren não estava apenas a esconder um caso e a mentir sobre o desaparecimento do marido. Ela preparou-se para o evento com antecedência e, para isso, usou o sistema em que trabalhava. Tal ação não pode ser explicada por acaso ou descuido. Requer intenção, tempo e conhecimento de como tudo funciona por dentro. O detetive vai ao hospital e chama a chefe do departamento para uma conversa, a fim de confirmar os dados. Ela parece confusa, diz que Lauren era uma enfermeira experiente, disciplinada, sem queixas. Ninguém esperava tal coisa dela. Quando Riley lhe mostra a cópia da receita, a chefe empalidece. Ela confirma a assinatura do médico, mas acrescenta: esse médico já não trabalha no hospital há vários meses. Isso significa que a assinatura também pode ter sido inserida manualmente, digitalizada de documentos antigos. Depois disto, inicia-se uma investigação interna no departamento. Riley recebe um relatório que indica que o ficheiro da receita foi criado a partir do computador de trabalho de Lauren e, após a compra, o medicamento foi dado como baixa no armazém, como se tivesse sido dispensado conforme a prescrição. Tudo limpo, sem erros. Mas dentro do sistema permanece um rastro digital, o ID do utilizador que alterou o ficheiro. Isto torna-se o ponto de viragem do caso. Todas as versões de um acidente ou de uma partida voluntária de Brian são agora descartadas. A compra de um sonífero com uma receita falsa confirma que por trás do desaparecimento estiveram ações conscientes. Lauren usou os seus conhecimentos e acesso para realizar uma operação que uma pessoa comum não conseguiria levar a cabo. Riley anexa os materiais ao processo e anota: falsificação de documentação médica, utilização de dados de paciente falecido, objetivo, obtenção de medicamento controlado. Esta formulação já não lhe deixa espaço para desculpas. Agora, a investigação sobe a um novo nível. Os investigadores passam da verificação das circunstâncias para a busca de provas físicas, aquelas que poderão confirmar que, após a compra do medicamento, os eventos se desenrolaram como Riley suspeita. Quando a investigação obtém provas da falsificação da receita, Riley dá o passo seguinte. Precisa de perceber por que Lauren precisou daquele medicamento. Um sonífero, por si só, não parece perigoso se for usado conforme as indicações. Mas e se fizesse parte de um plano premeditado? Para confirmar ou refutar esta hipótese, a polícia recorre a um toxicologista do Centro Laboratorial do Condado, o Dr. Raymond Hall. Riley leva-lhe uma cópia da receita e a descrição do medicamento. Hall analisa os dados, folheia um manual, tira notas no seu caderno. Após uma breve pausa, ele diz: em combinação com álcool, esta substância atua de forma diferente. Mesmo uma dose pequena causa uma forte depressão respiratória e uma rápida perda de consciência.
Riley pede-lhe que esclareça a rapidez. O especialista responde: minutos, às vezes menos. A pessoa não tem tempo de perceber o que está acontecendo. O detetive pede uma avaliação prática para determinar que quantidade do medicamento poderia ter sido usada se o objetivo não fosse o tratamento. No laboratório, fazem uma simulação. Dissolvem uma dose padrão num líquido e analisam o tempo de decomposição. O resultado é registrado. O medicamento é incolor, sem sabor nem cheiro. Numa bebida quente como café ou em álcool, dissolve-se completamente. Quando o toxicologista descobre que Brian bebia regularmente uísque antes de dormir, a reação do especialista torna-se mais séria. Ele explica que a combinação com essa bebida em particular é a mais perigosa. O álcool potencia o efeito do medicamento várias vezes. Num estado de ligeira embriaguez, a pessoa perde o controle do corpo e, passados alguns minutos, simplesmente adormece. Ao mesmo tempo, externamente, tudo parece natural, sem convulsões, ruído ou sinais de luta. Riley registra isto no relatório. Possível perda rápida de consciência sem sinais externos de intervenção. Esta informação muda completamente o contexto do caso. Agora, a investigação percebe: Lauren pode ter usado o medicamento não como um meio de cuidado, mas como uma ferramenta. Tendo em conta os seus conhecimentos médicos, ela compreendia perfeitamente a dosagem e as consequências. Nenhuma coincidência, apenas cálculo preciso. Uma análise mais aprofundada mostra que a compra do sonífero, o dia do desaparecimento e a última presença confirmada de Brian em casa coincidem num período de 2 semanas. Tudo indica que foi este medicamento o primeiro elo da cadeia. Riley compara os depoimentos dos vizinhos e os registros de transações bancárias. Na noite em que Brian deixou de atender as chamadas, o seu cartão registra o pagamento de uma encomenda de álcool com entrega ao domicílio. Nessa mesma noite, o seu telemóvel esteve ativo pela última vez. Os investigadores voltam à casa dos McDonald's com um mandado para uma segunda busca. No armário da cozinha, encontram uma embalagem vazia do mesmo sonífero que foi comprado com a receita falsa. Na parte de dentro da tampa, os investigadores registram as impressões digitais de Lauren. No caixote do lixo, há copos descartáveis de bebidas. No fundo, resíduos de um líquido com um vestígio químico característico, correspondente ao medicamento. Após análise laboratorial, a versão é finalmente confirmada. O perito conclui: se se dissolverem 3 a 4 comprimidos deste medicamento num copo de álcool, a pessoa perde a capacidade de se mover e falar em poucos minutos. Ao mesmo tempo, externamente, parece simplesmente ter adormecido. Para a polícia, este é o elo que faltava. Agora, a versão da pescaria desmorona-se por completo. Nenhuma pessoa nesse estado conseguiria arrumar as suas coisas, sair de casa e desaparecer. Tudo indica que Brian perdeu a consciência dentro de casa. E depois, os vestígios foram cuidadosamente apagados. Riley anota no relatório: provada a possibilidade de uso do medicamento com o objetivo de neutralização. A suspeita tinha o conhecimento, o acesso, o motivo e o meio. A versão de partida voluntária é excluída. Este torna-se o momento em que a investigação se transforma definitivamente de um caso de pessoa desaparecida para um caso com indícios de crime planejado. Resta o mais difícil: provar o que aconteceu depois de o efeito do medicamento ter feito seu trabalho. Quando a investigação reúne todas as provas, a atenção do detetive Riley volta-se para a pessoa cujo nome aparece constantemente nos registros telefônicos de Lauren. Daniel Hayes, um técnico auxiliar no mesmo hospital onde ela trabalhava. Jovem, atlético, sem antecedentes criminais. À primeira vista, um rapaz normal que se viu no meio da história de outra pessoa. Mas para a investigação, ele é um potencial cúmplice. Riley chama-o para o interrogatório.
Daniel vem sozinho, sem advogado. Senta-se, visivelmente nervoso. Ele sabe que a conversa não será agradável. O detetive liga o gravador e começa com uma pergunta direta. O senhor mantinha uma relação com Lauren MacDonald? Uma pausa. Depois, um sim curto, sem tentativas de negação. Ele diz que o romance começou há cerca de 6 meses e que Lauren afirmava que a relação dela com o marido estava praticamente terminada. Ela dizia que Brian bebia com frequência, tornava-se irritável e que em casa já não havia nada além de cansaço e ressentimento. Daniel conta que se encontravam no trabalho dela e algumas vezes na casa dele. Ele afirma que não teve qualquer relação com o desaparecimento de Brian e que soube do caso pelas notícias. Segundo ele, naquela noite estava na casa de amigos fora da cidade, numa festa, e pode confirmar isso. O detetive pede que ele especifique quem estava no local. No dia seguinte, os 3 amigos confirmam as suas palavras. As gravações das câmeras perto do clube de campo mostram o seu carro. O horário coincide. Riley ouve atentamente e nota que Daniel está genuinamente perplexo. Ele não se defende, não procura desculpas, não tenta culpar ninguém. Simplesmente não entende o quão fundo se afundou no plano de outra pessoa. Quando o investigador lhe mostra a fotografia da compra na farmácia, o rapaz empalidece. Ele admite ter ouvido Lauren queixar-se de insônias, mas não sabia que ela usava receitas de outras pessoas. O detetive faz uma pergunta de esclarecimento. Se ele falou com ela no dia do desaparecimento de Brian. Hayes confirma. Sim, houve uma chamada, à noite, mas a conversa foi curta. Ela disse que tudo se resolveu e pediu que ele não lhe escrevesse por alguns dias. Na altura, ele não deu importância à frase, pensando que se tratava dos papéis do divórcio. Quando Riley lhe pede para descrever os últimos encontros, Daniel recorda. Algumas semanas antes do incidente, Lauren parecia calma, até um pouco distante. Não havia nervosismo, mas surgiu uma sensação de que ela já tinha decidido tudo e estava apenas à espera do momento certo. Ele diz isto não como uma acusação, mas sim como uma memória que agora ganha sentido. Após o interrogatório, os investigadores verificam tudo o que pode confirmar ou refutar as palavras de Hayes. Os dados telefônicos mostram que, no dia do desaparecimento de Brian, ele estava de facto noutra parte do condado. No seu carro, não foram encontrados quaisquer vestígios relacionados com o caso. Nas suas contas bancárias, nenhuma transação de grande valor. Tudo coincide com o comportamento de uma pessoa não envolvida no crime. Para a polícia, esta é uma viragem importante. Hayes é excluído do círculo de suspeitos. Em vez disso, torna-se uma testemunha valiosa, que pode confirmar o estado emocional de Lauren e o motivo. É através dele que os investigadores descobrem que ela falou várias vezes sobre um novo começo, sobre uma vida sem passado. Frases que na altura pareciam inofensivas, agora são vistas como preparação. Riley anota no relatório. A suspeita mantinha um romance de longa data com um colega, escondendo-o do marido. A testemunha confirma a existência de um motivo, o desejo de se livrar de obrigações antigas. O álibi de Hayes foi confirmado. A probabilidade de cumplicidade é nula. Agora, o quadro fica completo. Lauren agiu sozinha. Ela planejou tudo, desde a compra do medicamento até a criação da aparência de desaparecimento. E a pessoa por quem tudo foi feito nem sequer suspeitava que se tinha tornado parte de um esquema. Após o interrogatório, Daniel deixa a esquadra, mas são as suas palavras que dão à investigação a direção para o próximo passo. Os detetives decidem voltar à versão inicial de Lauren, a tal pescaria. Precisam de perceber onde exatamente, segundo ela, Brian tencionava pescar,
E se esse local poderia ter sido o ponto onde tudo terminou? Quando a investigação exclui o amante da lista de suspeitos, Riley volta ao ponto principal, a própria Lauren. Tudo o que ela fazia parecia racional, metódico e sem emoções. E isso leva a outra pergunta. Por que deu ela um passo tão drástico se podia simplesmente ir-se embora? Para entender, os detetives começam a investigar mais a fundo, onde geralmente se escondem os verdadeiros motivos. A primeira coisa que verificam é a situação financeira da família MacDonald. À superfície, tudo parecia estável. Brian trabalhava como gerente de um concessionário de automóveis, tinha um rendimento fixo. Lauren era enfermeira com turnos noturnos. A casa pertencia a ambos e a hipoteca estava quase paga. Mas quando a investigação solicita os extratos bancários e o historial de crédito, surge uma imagem diferente e menos próspera. Nos últimos meses antes do desaparecimento de Brian, grandes quantias em dinheiro eram regularmente levantadas da conta conjunta. Parte era transferida para uma conta pessoal de Lauren, desconhecida do marido. Outro detalhe: algumas semanas antes do incidente, ela tentou aumentar o valor do seguro de vida em nome do marido, justificando com novas condições da hipoteca. O seguro, $250 mil, pago em caso de acidente ou desaparecimento. Riley faz um pedido à companhia de seguros para verificar a data da submissão do pedido. A candidatura foi feita 3 semanas antes de Brian supostamente ter ido pescar. A assinatura nos documentos corresponde, a caligrafia é dela. Paralelamente, os investigadores encontram nos documentos pessoais de Lauren uma cópia de um acordo pré-nupcial. Em caso de divórcio, a casa hipotecada seria dividida ao meio. Lauren ficaria sem uma parte significativa do património e, além disso, perderia o acesso às poupanças de reforma de Brian. Isto significa que, com o divórcio, ela perderia quase tudo. Quando estes factos são mostrados a Daniel Hayes, ele confirma que Lauren falava frequentemente sobre dinheiro. Não no sentido de ganância, mas como uma questão de controlo. Ela tinha medo de ficar dependente, de começar do zero. Ele lembra-se de uma vez ela ter dito a frase: "Não vou permitir que todos os meus anos sejam desperdiçados." Na altura, ele não deu importância. Agora, o significado tornou-se óbvio. Os investigadores também analisam o passado da família. Vários vizinhos contam que havia conflitos frequentes entre o casal. Não eram barulhentos, não eram discussões, mas eram tensos. Lauren guardava tudo para si, mas uma vez foi vista sentada no carro em frente à casa, simplesmente a olhar para um ponto fixo, durante cerca de 1 hora. No trabalho, comportava-se com calma, não se queixava, mas os colegas notaram que nos últimos meses se tornara mais fria, como se tivesse distanciado de todos. Todos estes detalhes formam uma única linha. Lauren não agiu sobre o impulso das emoções. Tudo o que fez parecia calculado. O ganho financeiro, o medo de perder o seu nível de vida habitual, a relutância em começar de novo, tudo isso se tornou a verdadeira razão. Riley prepara um relatório para o procurador. O documento indica: a suspeita tinha um interesse material direto no desaparecimento do marido. As suas ações demonstram uma preparação premeditada com o objetivo de obter vantagem financeira. O motivo foi confirmado. Isto é suficiente para que o tribunal emita um mandado de busca para a casa dos MacDonalds. Agora, a investigação precisa não só de provar que Lauren planeou tudo, mas também de encontrar vestígios do que aconteceu naquela noite em que Brian deixou de dar notícias. Riley reúne uma equipe e eles dirigem-se ao local. A casa parece impecável, como se a dona estivesse à espera de visitas. Mas o detetive sabe: os verdadeiros vestígios não estão à vista.
Estão sempre escondidos nos pormenores, sob uma camada de limpeza, por trás de uma ordem perfeita, em locais que raramente são inspecionados, mesmo por quem lá vive. De manhã cedo, por volta das 8, um carro da polícia para em frente a uma casa de tijolo bem cuidada nos subúrbios. Riley é o primeiro a sair, com um mandado de busca assinado pelo juiz do condado nas mãos. Atrás dele seguem 2 peritos forenses com equipamento e um operador com uma câmara de registro. Tudo tem de ser documentado. Lauren abre a porta quase de imediato, como se estivesse à espera. Veste roupa de casa, tem o cabelo apanhado e o rosto sem maquilhagem. No seu comportamento não há pânico, mas sim uma cautela. Aquela calma controlada que as pessoas demonstram quando percebem que o jogo está a chegar ao fim. Riley apresenta o documento com calma. Fala de forma oficial, sem emoção. Senhora MacDonald, temos um mandado para revistar a sua casa. Peço-lhe que não obstrua as ações de investigação. Ela assente brevemente com a cabeça, dá um passo para o lado, deixando-os entrar. A casa parece perfeita, nem um grão de pó, nem um objeto fora do lugar. Até o cheiro é neutro, como se tivesse acabado de ser feita uma limpeza geral. Os peritos começam pela sala de estar e seguem o procedimento padrão: cozinha, quarto, casa de banho. Riley examina as paredes. Presta atenção à forma como o chão foi meticulosamente lavado. Não parece uma limpeza normal, mas sim uma tentativa de apagar tudo o que possa fazer lembrar aquela noite. Na cave, encontram várias garrafas de lixívia, todas abertas. Numa delas, há impressões digitais recentes. Quando o perito acende uma lâmpada com filtro ultravioleta, manchas quase imperceptíveis aparecem na parede de cimento. Riley pede que tragam luminol. Após a pulverização, a superfície brilha com uma luz azul pálida. A reação característica a vestígios de sangue. Continuam para a garagem. O chão de cimento está recém-lavado, mas o cheiro a produtos químicos é mais forte. O perito ajoelha-se e pulveriza o reagente. Em segundos, toda a área do chão junto à porta ilumina-se com uma rede de manchas brilhantes. Riley faz uma anotação: vestígios de lavagem de sangue numa área de cerca de 2 metros quadrados, provável zona do incidente. Lauren observa as ações dos investigadores, parada à porta. O seu rosto mostra total indiferença, apenas as mãos tremem ligeiramente. Quando Riley se vira para ela, ela tenta manter o olhar, mas os seus olhos desviam-se. Da garagem são recolhidos vários objetos: luvas de borracha, um balde, uma toalha com resíduos de uma mancha acastanhada, um rolo de plástico. Tudo é embalado de acordo com o protocolo. Na bancada de trabalho, o perito encontra um pequeno objeto de metal, um pedaço partido de um anel. Riley reconhece imediatamente a curva característica. Parece ser parte da aliança de Brian. Quando a recolha de provas termina, o detetive aproxima-se de Lauren. Ele fala com calma, sem pressão. Lauren, precisa de vir conosco. Temos de lhe fazer algumas perguntas. Ela responde em voz baixa: eu já disse tudo à polícia. Riley acena com a cabeça, convidando-a a sair. Lá fora, um agente com algemas espera por ela, mas não se apressa a colocá-las. Formalmente, ainda não é uma detenção. Na esquadra, o interrogatório decorre numa sala padrão com um espelho. Sobre a mesa, apenas uma pasta com o processo e um gravador. Riley senta-se em frente a ela. Fala sem ameaças, com o tom de quem quer entender. Lauren, sabia que o seu marido tinha um seguro de vida de valor avultado? Sim, responde ela, de forma curta. A senhora submeteu os documentos para alterar as condições 3 semanas antes do desaparecimento dele. Foi ideia do Brian, ele queria proteger-nos. Mas a assinatura dele não está no pedido, só a sua.
Ela fica em silêncio. Riley abre a pasta e mostra as fotografias da garagem. O brilho azul no chão de cimento, as luvas, o balde, a lixívia. Depois, coloca sobre a mesa o fragmento de metal do anel. Encontramos isto em sua casa. Corresponde à aliança dele. Lauren olha para a fotografia, sem dizer uma palavra. A sua respiração torna-se apenas mais rápida. O detetive faz uma pausa e depois acrescenta: tudo indica que o Brian não saiu desta casa vivo. Ela fecha os olhos, como se tentasse organizar os pensamentos. Um minuto depois, abre-os, endireita-se e a sua voz torna-se fria. Não vão conseguir provar nada. O interrogatório termina aqui, mas Riley já sabe. A confissão é uma questão de tempo. As provas falam por si. No dia seguinte, a Procuradoria emite um mandado de detenção. Agora, Lauren MacDonald torna-se oficialmente suspeita de um crime premeditado. A casa é selada e todos os materiais são enviados para a perícia. Riley compreende que resta uma última tarefa: descobrir onde exatamente terminou a história de Brian MacDonald. E a resposta para isso está, provavelmente, onde tudo começou, no antigo cais, para onde, segundo a versão de Lauren, ele supostamente foi pescar. Quando a equipa de investigação regressa à casa após o interrogatório, a atmosfera parece ter mudado. O silêncio já não parece apenas vazio. Agora é opressivo, enche o ar de ansiedade. Riley fica à entrada, observando em silêncio enquanto os peritos montam o equipamento. Iluminam os cantos com lanternas, verificam cada centímetro. A casa dos MacDonalds já não parece um ninho acolhedor dos subúrbios. Agora é um lugar onde tudo fala de um segredo cuidadosamente guardado. Os investigadores decidem inspecionar a cave. No primeiro dia, não tinham descido, não havia bases formais e Lauren tinha afirmado que o espaço não era usado há muito tempo. Mas agora, com o mandado a dar-lhes o direito de procurar sem restrições, Riley insiste. Vejam tudo, mesmo o que parece supérfluo. A cave revela-se apertada, baixa, com vigas suspensas e um cheiro a umidade. No chão de cimento, vêem-se manchas antigas, mas nada que indique algo suspeito. Ao longo das paredes estão caixas, contentores de plástico, algumas coisas velhas, tudo arrumado de forma organizada. Num canto, há várias latas de tinta, uma pilha de panos, ferramentas de jardim. E apenas um objeto destoa neste cenário. Uma arca congeladora maciça, antiga, mas bem conservada. Sobre ela há uma camada espessa de pó, embora tudo à volta esteja impecavelmente limpo. Riley aproxima-se. O fecho não parece apenas trancado, está selado com fita adesiva cinzenta, várias camadas cruzadas. Não parece uma precaução, mas sim uma tentativa de selar a tampa para sempre. O detetive nota que a ficha está cuidadosamente enrolada e o cabo de alimentação está afastado. A tomada está vazia. Tudo isto causa uma impressão estranha, como se alguém não tivesse apenas deixado de usar o congelador, mas tivesse feito de tudo para que ninguém o pudesse abrir. Os peritos fotografam a arca de todos os ângulos, registando cada detalhe. Um deles remove cuidadosamente a fita adesiva, enquanto o outro prepara uma ferramenta para arrondar o fecho. O metal range, o fecho estala, e a cave fica surpreendentemente silenciosa, como antes de uma tempestade. Quando a tampa é levantada, a princípio nada acontece. Mas, um segundo depois, um ar frio e pesado escapa do interior, como se o próprio frio tivesse expirado. Todos, instintivamente, dão um passo atrás. O cheiro, característico, metálico, com uma doçura quase imperceptível. Riley, apesar de já ter visto muita coisa, sente os músculos do rosto contraírem-se involuntariamente. Ele faz um sinal ao perito,
registar tudo imediatamente. Debaixo da tampa há vários embrulhos, cuidadosamente dispostos em camadas. Cada saco está envolvido em plástico de construção grosso e selado com fita isoladora. Tudo feito de forma metódica, como alguém que está habituado à ordem e não deixa nada ao acaso. Surpreendentemente, mesmo dentro desta descoberta monstruosa, sente-se uma racionalidade fria. Não o caos, não o pânico, mas um plano. Os peritos não tocam no conteúdo até à chegada da equipa de medicina legal. Tudo é registado: câmaras, fotografias, descrições. No fundo da arca, notam um objeto metálico, o cabo de uma faca com a lâmina partida. Está coberto de corrosão, mas vê-se a marca de uma mão no cabo, como se alguém o tivesse segurado recentemente, apesar de o congelador estar desligado. Riley fica de lado, sem interferir, apenas observa. Tudo o que aconteceu até este momento, suposições, hipóteses, perfis psicológicos, agora perde o sentido. Diante dele estão os factos, frios e incontestáveis. As provas falam mais alto do que qualquer confissão. Enquanto os peritos continuam o trabalho, a casa vai se enchendo de gente. Chegam representantes da Procuradoria, peritos, fotógrafos. Lá fora aparecem jornalistas. O rumor da descoberta espalha-se instantaneamente. A casa, que até há pouco tempo era apenas parte de um subúrbio tranquilo, transforma-se no epicentro de um caso mediático. Algumas horas depois, quando o conteúdo da arca é totalmente removido e enviado para a perícia, o laboratório apresenta os primeiros resultados. A análise biológica confirma: os restos mortais encontrados pertencem a Brian MacDonald. A correspondência de ADN é de 100%. Na fita isolora que envolvia os embrulhos, encontram-se as impressões digitais de Lauren. O plástico usado para embalar coincide perfeitamente com o rolo encontrado na garagem. Cada detalhe encaixa-se, formando um todo. Cada ação de Lauren adquire agora um novo significado. A compra do sonífero, a limpeza da garagem, a sua entrevista fria na televisão. Tudo isso não foi uma reação ao choque, foi a continuação de um plano. Riley regressa à esquadra. Não se apressa a apresentar o relatório, senta-se simplesmente à secretária e olha pela janela. Em muitos anos de serviço, já viu muita coisa, mas neste caso, o que o choca não é a crueldade, mas o cálculo. A forma como uma pessoa conseguiu transformar uma vida normal num cenário cuidadosamente construído. Ele fecha a pasta do processo e diz em voz alta, em voz baixa, como que para si mesmo: é tudo. Agora ela não escapa. Mas ainda falta um passo: a confissão. Não nos documentos, não nas provas, mas da boca dela. Riley sabe. Para pessoas como Lauren, a confissão não é uma fraqueza, mas sim uma última tentativa de manter o controle. E agora ele está pronto para ouvir. Na sala de interrogatórios reina um silêncio opressivo. O ar está imóvel, como se até ele temesse perturbar o que está prestes a acontecer. Uma mesa fria de metal separa duas pessoas cujas vidas estão agora entrelaçadas apenas por uma coisa: a confissão. Por cima da mesa, uma lâmpada está acesa. A sua luz incide diretamente no rosto de Lauren MacDonald, realçando os traços cansados, um ligeiro tremor nos dedos e aquela expressão particular que tem aqueles que já não veem saída. Veste uma camisola cinzenta simples, o cabelo está apanhado e no rosto não há maquilhagem nem tentativa de manter uma máscara. Ela não resiste, mas também não se rende. Apenas está sentada e espera. Riley entra sem pasta, sem notas, sem assistentes. Os seus passos soam nítidos, medidos, como se cada movimento fosse previamente pensado.
Senta-se em frente a ela, pousa as palmas das mãos na mesa e, por um momento, apenas a observa. Ao longo dos anos de serviço, habituou-se a diferentes tipos de suspeitos. Alguns tentam justificar-se, outros são agressivos, outros escondem-se atrás de uma indiferença fingida. Mas em Lauren ele vê outra coisa, um vazio interior, queimado, frio. Não medo nem desespero, mas precisamente silêncio por dentro. E esse silêncio precisa de ser quebrado. Ele começa sem pressão, com uma voz calma, como se estivesse a falar não com uma acusada, mas com alguém que conhece há muito tempo. A senhora percebe que, a partir de agora, só haverá a verdade, certo? Diz ele. Lauren não responde. Os seus olhos permanecem vazios, apenas as pestanas tremem ligeiramente. Riley não insiste. Abre uma pasta e retira algumas fotografias. Sobre a mesa, coloca as imagens: a cave, a arca congeladora, o cimento com luminol, as impressões digitais, as etiquetas das provas materiais. Lauren baixa o olhar, mas a expressão do seu rosto não muda. Olha para as fotografias como se fossem algo distante, que não lhe diz respeito. Riley espera alguns segundos e depois diz em voz baixa: "Isto tudo não são apenas coincidências. A senhora sabia que, de qualquer forma, nós iríamos encontrar isto." Não há resposta, apenas uma respiração lenta e pesada. Então, ele retira a última fotografia, aquela que guardou para o momento decisivo. Um fotograma da entrevista televisiva. Nele está Lauren no dia em que chorou diante das câmeras, a pedir ajuda para encontrar o marido. E, em primeiro plano, a sua mão. O dedo anelar, onde não há aliança. Apenas uma marca clara e lisa na pele, como a impressão de uma vida passada. Riley vira a fotografia na direção dela e diz, quase em sussurro, sem pressão: "A senhora mesma disse tudo naquela altura. Tirou a aliança antes de contatar a polícia. Por quê?" Desta vez, o silêncio não se prolonga. Lauren fica tensa, os ombros erguem-se, os dedos agarram a borda da mesa. Por alguns segundos tenta manter a compostura, mas a sua respiração torna-se irregular. O olhar treme, depois baixa. Ela fecha os olhos, como se isso a pudesse esconder. Riley espera, não diz uma palavra. Quando ela finalmente falou, a sua voz soou rouca, como se viesse de dentro de si. "Eu não queria que fosse assim. A situação saiu do controle." O detetive liga silenciosamente o gravador e coloca-o entre eles. Depois, Lauren fala durante muito tempo, sem histeria, sem justificações, tudo passo a passo. Como a ideia de fugir do marido começou por parecer apenas um sonho. Como conheceu outro homem, com quem sentiu pela primeira vez que estava viva. Como esse sonho se transformou gradualmente num plano. A princípio sem detalhes, apenas uma ideia. Se tudo pudesse começar de novo. Depois o sonífero. Depois a garrafa de uísque. E depois o momento em que se tornou claro que não havia caminho de volta. Ela conta isto como se estivesse a recontar a história de outra pessoa. Sem lágrimas, sem emoções. Só no final a sua voz quebra e ela diz, quase em sussurro: "Eu só queria que tudo acabasse." Riley desliga o gravador. Fica sentado em silêncio por alguns segundos e depois levanta-se. No seu rosto não há satisfação, apenas cansaço. Isto não é uma vitória, é um fim que não torna ninguém mais forte. Ele dirige-se à porta, mas para por um segundo e diz: "A senhora sabia que ele a teria encontrado de qualquer maneira, mesmo que não fosse a polícia." Ele sai e a porta fecha-se suavemente atrás dele. A sala volta a ficar silenciosa. Lauren fica sozinha. As suas mãos ainda tremem,
mas no seu rosto surge uma expressão estranha, como se, pela primeira vez, lhe fosse mais fácil respirar. A confissão, seja ela qual for, alivia a última tensão. Nesse momento, atrás do espelho, os agentes registram o seu depoimento. A investigação obtém uma confissão completa, confirmada por todas as provas materiais. Agora, o caso MacDonald passa oficialmente para a fase de julgamento. Mas para Riley, este não é apenas um caso. É uma história sobre como uma pessoa é capaz de, passo a passo, construir uma armadilha de mentiras para si mesma e, depois, cair nela. Pela frente haverá um tribunal, procuradores, jurados. Mas o verdadeiro desfecho já aconteceu aqui, nesta sala, sob a luz de uma única lâmpada, onde a mentira terminou e a verdade começou. Após a confissão de Lauren, os investigadores passam para a fase seguinte, a reconstrução do ocorrido. No gabinete da polícia estão dispostas fotografias, plantas das divisões, transcrições de chamadas, o horário dos turnos de Lauren e até os talões da farmácia e do supermercado. Cada detalhe torna-se agora parte do quadro. O detetive Riley estuda atentamente a sequência dos acontecimentos. Tudo o que antes parecia um conjunto de fatos sem sentido, agora forma uma cadeia de ações lógica e fria. Segundo os dados da investigação, tudo começou na noite de sexta-feira. Neste dia, Brian regressou à casa mais cedo do que o habitual. Parecia cansado, mas, como Lauren indicou, não suspeitava de nada. Na casa deles, a tensão já pairava há várias semanas. Conversas raras, olhares evitados, noites em divisões diferentes. No entanto, naquela noite, ela propôs-lhe que bebessem algo, apenas para se sentarem, como antigamente. Na cozinha estava uma garrafa de uísque aberta, a sua marca preferida. Numa pequena taça havia limão, gelo e uma pitada de açúcar. Tudo parecia natural, caseiro. Segundo as suas palavras, num dos copos ela adicionou discretamente o sonífero esmagado. O medicamento era de ação forte, bastando alguns miligramas para causar um sono profundo. Ela calculou tudo com antecedência. O seu conhecimento médico e os turnos no hospital ajudaram-na a entender a dosagem melhor do que qualquer farmacêutico. Quando Brian pegou no copo e deu o primeiro gole, nada mudou. Conversaram ainda por algum tempo, sobre trivialidades. Lauren esforçou-se por se manter calma, como se nada de invulgar estivesse a acontecer. Meia hora depois, ele sentiu sonolência. Decidiu deitar-se no sofá da sala, dizendo que estava demasiado cansado. Lauren esperou. O tempo, segundo ela, arrastou-se. Sentou-se em frente a ele, a observar como a respiração do marido se tornava cada vez mais profunda, como ele se ia desligando gradualmente. Quando se certificou de que o medicamento tinha feito efeito, aproximou-se. As suas ações seguintes foram descritas de forma quase mecânica, sem emoções, como alguém que já tinha ensaiado tudo na sua cabeça. No relatório dos detetives, consta que ela usou uma almofada para que tudo parecesse um acidente. Sem gritos, sem barulho, apenas silêncio. Os vizinhos não ouviram nada, e essa coincidência acabou por ser a sua salvação no início. Tudo aconteceu de forma silenciosa, rápida e previsível. Depois disso, seguiu-se a fase que os investigadores apelidaram de a mais assustadora pela sua frieza. Lauren não entrou em pânico. Não tentou fugir. Agiu de forma calculista. Primeiro, limpou os vestígios no sofá. Depois, trouxe um cobertor, envolveu o marido e deixou-o na sala. Passou o resto da noite na cozinha, sentada no escuro. De manhã, quando o sol nasceu, ela já sabia o que fazer a seguir. As horas seguintes foram cruciais para compreender o seu estado.
Ligou para o trabalho, pediu um dia de folga, alegando cansaço. Depois, perto do meio-dia, mudou de roupa e dirigiu-se à garagem. Lá, segundo as suas palavras, passou quase o dia todo. Foi precisamente lá que os peritos encontraram mais tarde os vestígios de luminol. Ela transportou o marido para lá sozinha, lentamente, passo a passo, usando um lençol para não deixar vestígios. Lá, ligou o rádio para abafar os sons. Mais tarde, os peritos determinaram que se tratava de um rádio antigo, encontrado numa prateleira. Esteve a funcionar o dia todo, criando um ruído de fundo. O que aconteceu na garagem, Lauren descreveu sem emoção, de forma quase seca, como se estivesse a relatar o trabalho de outra pessoa. Disse que não sabia o que fazer e decidiu fazer de modo a que ninguém o encontrasse. Não foi uma decisão de pânico, mas a lógica sequencial de uma pessoa encurralada no seu próprio plano. Para ocultar os vestígios, usou facas de cozinha e uma pequena serra de jardim. Tudo isto foi encontrado mais tarde pelos peritos, meticulosamente lavado, mas com micropartículas que foram recuperadas através de análise espectral. Ela planejava livrar-se das provas gradualmente, deitar parte das coisas no contentor do lixo, esconder outra parte. Mas o seu plano foi interrompido nesse ponto. Não conseguiu levar o que tinha em mente até o fim, porque a investigação começou. A entrevista na televisão, as buscas dos voluntários, a atenção da imprensa, tudo isso foi inesperado para ela e aumentou o medo de ser descoberta. Percebendo que já não se podia livrar das provas, ela simplesmente selou a arca congeladora e desligou-a da corrente, esperando que a polícia nunca chegasse à cave. Foi o seu último passo, após o qual tentou viver como antes. Ia a trabalhar, encontrava-se com colegas e até ia à igreja aos domingos. Os investigadores mais tarde apelidaram este comportamento de um exemplo exemplar de vida dupla. Durante várias semanas, ela manteve-se confiante, até que a investigação chegou à primeira prova séria, a marca da aliança. Foi esse detalhe que destruiu toda a fachada atrás da qual ela se escondia. Quando a reconstituição foi concluída, Riley observou: em todo este caso, o que mais choca não é o crime em si, mas o quão meticulosamente foi planejado. Não foi um acesso de fúria, nem um acidente, mas uma sequência fria de passos, pensados com antecedência. Após esta reconstituição, o caso passou definitivamente para a esfera jurídica. Restava apenas levá-lo a tribunal, onde o juiz e os jurados ouviriam a história já não dos investigadores, mas da boca da própria Lauren. E seria aí, na sala do tribunal, que a verdade ganharia o seu peso oficial. O julgamento do caso de Lauren MacDonald começou 6 meses após a sua detenção. Durante esse tempo, os investigadores prepararam um volume colossal de materiais, perícias, transcrições de interrogatórios, resultados de análises químicas e fotografias do local do crime. Tudo isso estava agora perante os jurados, cuidadosamente organizado em pilhas sobre as longas mesas de carvalho da sala do Tribunal do Condado. A atmosfera era pesada, tensa. Todos os que vieram sabiam, não se tratava apenas de um processo, mas do desfecho de uma história que abalou todo o condado. Lauren foi trazida sob escolta. Usava um simples vestido azul escuro sem adornos, com o cabelo cuidadosamente apanhado. À primeira vista, uma mulher comum de meia idade. Sem emoções, sem remorso, sem raiva. Sentou-se, com o olhar baixo, como se não visse o que se passava à sua volta. Desde a confissão, não tentou mais justificar-se. Todas as suas palavras já estavam registradas na gravação do interrogatório, e foi essa gravação que se tornou a peça central do caso.
O procurador começou com um discurso curto, mas duro. Não elevou a voz, não recorreu a frases de efeito. Apenas enumerou, passo a passo, de forma fria e precisa. A compra ilegal de um medicamento de ação forte, o uso da receita de uma paciente falecida. Depois, as chamadas telefônicas ao amante feitas na noite do desaparecimento de Brian. A seguir, os vestígios de sangue encontrados na garagem, os resultados da perícia confirmando a correspondência de DNA. E depois, as imagens das câmeras de vigilância, onde Lauren compra o tal medicamento, e, finalmente, a confissão, feita por ela pessoalmente durante o interrogatório. Os jurados ouviam atentamente. Nos seus rostos não havia expressão de horror, como se poderia esperar. Pelo contrário, lia-se perplexidade. Muitos não conseguiam acreditar que diante deles estava uma pessoa que, a sangue frio, destruiu a vida do próprio marido e depois, durante semanas, representou o papel de esposa enlutada perante as câmaras. A defesa tentou construir uma linha argumentativa baseada no estado mental de Lauren. O advogado falou de pressão, cansaço crônico, esgotamento emocional, mencionou problemas no casamento e uma possível dependência de soníferos. Afirmou que o crime não foi premeditado, que foi uma ação impulsiva no contexto de uma crise prolongada. Mas todos os argumentos desmoronaram-se perante os factos. A compra do medicamento 2 semanas antes do ocorrido, a preparação, a limpeza dos vestígios, a falsa declaração de desaparecimento. Tudo isso apontava para o contrário, para planeamento e cálculo. A certa altura, o procurador reproduz a gravação do interrogatório. Na sala, ouve-se a voz de Lauren, estável, calma, sem emoção. Ela descreve cada ação como se fosse um processo rotineiro. Estes poucos minutos tornam-se um ponto de viragem. Na sala, há um silêncio absoluto. Nem o juiz faz anotações. Quando a gravação termina, ninguém diz uma palavra. Esta confissão revelou-se mais forte do que qualquer argumento. De seguida, os peritos depõem. O toxicologista confirma. A combinação de sonífero com álcool garante a perda de consciência em 20 minutos. O médico legista descreve a sequência de ações, estabelecida através da análise das provas. O psicólogo, que trabalhou com Lauren após a sua detenção, observa. Ela não sente culpa, apenas arrependimento por ter sido apanhada. Estas palavras moldam definitivamente a percepção dela como uma pessoa fria e calculista. Após vários dias de audiências, o juiz passa a palavra aos jurados. Eles precisam de analisar os materiais, discutir e chegar a uma decisão. Isto leva quase 6 horas. Durante todo este tempo, Lauren permanece imóvel. Sem lágrimas, sem tentativas de falar com o advogado. Como se esperasse o inevitável. Quando os jurados regressam, a sala levanta-se. O porta-voz lê o veredito. Culpada de homicídio em 1º grau. Sem exclamações, sem alívio, apenas silêncio. O juiz agradece aos jurados e passa a sentença. Lê-a com calma, sem dramatismo. Prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Lauren ouve, sem levantar a cabeça. Após as palavras do juiz, é escoltada para fora da sala. Não resiste, nem olha para trás. À saída, os jornalistas tentam captar um único olhar, mas ela passa por eles como se tudo aquilo já não tivesse sentido. Após a sentença, o caso MacDonald é oficialmente encerrado. No relatório dos investigadores, consta que o motivo foi o desejo de manter a casa e o dinheiro ao mesmo tempo que se livrava do marido. Uma decisão fria e racional, por trás da qual não havia nem afeto, nem paixão, apenas cálculo. O detetive Riley, que esteve presente no julgamento, diria mais tarde numa entrevista: "Este é um daqueles casos em que não se sente vitória.
apenas vazio. Porque por trás da verdade fica sempre uma vida destruída, e não apenas uma. A partir desse momento, o nome de Lauren MacDonald deixa de ser apenas uma linha num processo. Torna-se um símbolo de traição fria e da dualidade humana, do fato de que o mal nem sempre parece assustador. Por vezes, é silencioso, contido e vive sob o mesmo teto durante anos, antes de mostrar o seu verdadeiro rosto. Após o julgamento, a cidade pareceu silenciar-se. Parecia que até o ritmo habitual das ruas se tornara diferente, como se a própria atmosfera tivesse mudado. O bairro onde se erguia a casa dos MacDonalds já não era aquele lugar tranquilo e seguro que todos conheciam. As pessoas agora contornavam aquela casa, mesmo que estivessem apenas a passear o cão. As janelas estavam tapadas com tábuas, o jardim coberto de ervas daninhas, e junto ao portão havia sempre alguém que parava, apenas para olhar, como se para se certificar mais uma vez de que tudo aquilo tinha sido real. Lauren foi enviada para cumprir pena na prisão feminina do estado. Desde então, não deu nenhuma entrevista, não tentou explicar-se ou justificar-se. O seu nome desapareceu das notícias, mas não da memória da cidade. Nas audiências da Comissão de Liberdade Condicional, o seu processo aparecerá ainda por muitos anos, mas a decisão do tribunal exclui qualquer possibilidade de sair em liberdade. Ela permanecerá lá para sempre. O seu ex-colega, o homem com quem teve um caso, mudou de nome e foi para outro estado pouco depois da sentença. A princípio tentou aguentar, continuou a trabalhar, mas a atenção da imprensa e as constantes recordações do caso não lhe deixaram hipótese. A sua fotografia era publicada nas notícias. Os jornalistas ficavam à porta do seu prédio. Os vizinhos sussurravam nas suas costas. Ele simplesmente desapareceu, e nunca mais ninguém ouviu falar dele. Os vizinhos, que até há pouco tempo chamavam aos MacDonalds um casal exemplar, agora recordam com relutância esses tempos. Em entrevistas aos meios de comunicação locais, repetiam as mesmas palavras. Eles sempre pareceram normais, cumprimentavam sempre, sorriam. Ninguém pensaria que algo de terrível se passava ali. Esta frase era dita com tanta frequência que se tornou quase um símbolo de toda a história, como um lembrete de que, por trás de portas fechadas, pode acontecer qualquer coisa. Os psicólogos mais tarde chamariam a este caso um exemplo clássico de vida dupla. Por fora, uma família perfeita, um casamento próspero, estabilidade. Por dentro, frieza, mentira, uma tensão constante que um dia resultou no irreparável. Os investigadores diziam que é precisamente nisto que reside o lado terrível de histórias como esta. O mal não grita, não salta à vista. É silencioso, educado, sorridente. Pode viver ao nosso lado durante anos, até que um dia mostra o seu verdadeiro rosto. Após a sentença, o caso MacDonald entrou nos programas de formação para detetives. Era analisado como um exemplo da importância de prestar atenção aos detalhes, os mais pequenos, aqueles que parecem insignificantes. A marca da aliança, uma gota de luminol, uma inconsistência na hora de uma chamada. Cada um destes pormenores, na sua essência, tornou-se o fio que desvendou tudo. O detetive Riley, que levou a investigação até ao fim, deu uma breve entrevista após o julgamento. Não proferiu frases grandiosas, não mostrou emoções. Apenas disse: qualquer mentira, mais cedo ou mais tarde, racha. Às vezes por causa de um erro enorme, e outras vezes por causa de um pormenor tão pequeno que até nos surpreendemos. Mas a fenda aparece sempre. Estas palavras foram depois divulgadas nos jornais locais e nas redes sociais, tornando-se uma espécie de epílogo do caso.
Os habitantes da cidade ainda recordaram os McDonald's durante muito tempo quando passavam pela sua antiga casa. Para alguns, era apenas um lembrete de que ninguém sabe o que se passa por trás das paredes alheias. Para outros, era quase uma parábola sobre a impossibilidade de construir uma vida sobre a mentira, por mais bem elaborada que fosse. A polícia do condado, após este caso, reviu muitas das suas abordagens às investigações de crimes familiares. Nos relatórios, surgiu um novo conceito: silêncio comportamental. Quando uma pessoa está exteriormente calma, mas o seu comportamento mudou de forma quase imperceptível. Tais observações são agora registradas separadamente, pois eram precisamente estas que antes eram frequentemente ignoradas. Passaram alguns anos, mas este caso ainda é mencionado em conversas. A cidade mudou. Tornou-se mais cautelosa, mais atenta. As pessoas começaram a olhar de forma diferente para o que acontece ao seu redor. De certa forma, este é o rastro que Brian deixou. A sua história tornou-se um aviso para os outros. Ryan disse um dia que, nas investigações, não há vitória absoluta. Há apenas a verdade restaurada. Mas a verdade não cura, apenas repõe as coisas no seu lugar. Assim foi aqui. A justiça prevaleceu, mas a cidade já não era a mesma. A confiança, uma vez perdida, não regressa. Permanece no passado, tal como aquela casa onde tudo começou, erguida numa rua tranquila, sombria, abandonada, como guardiã de um segredo alheio que foi finalmente arrancado para a luz do dia.